Olá! Começa agora o programa Em Foco e hoje iremos falar sobre qualidade de vida. E ter qualidade de vida é com certeza viver com saúde. E como ninguém quer ficar doente, é fundamental ter uma alimentação correta. Mas não é só isso. Praticar exercícios físicos também é necessário. Só que o brasileiro parece que anda meio preguiçoso, não é, Letícia? É isso mesmo, Walter. Inclusive, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. Fique ligado que o programa de hoje traz muito mais informações. A alimentação e o sedentarismo são os dois principais fatores que influenciam para a população ficar acima do peso. Fast food, alimentos embutidos e processados, excesso de açúcar merecem a nossa atenção, juntamente com a falta de atividades físicas. E no programa de hoje, trouxemos duas convidadas que irão nos ajudar a tirar algumas dúvidas. A professora Andréia João e a professora Fabiana Rabacou. Sejam muito bem-vindas, professoras, e muito obrigado pelo nosso convite. Obrigada, a gente que agradece. Obrigada, Walter. Professora Fabiana, na sua opinião, como explicar este dado do sedentarismo no Brasil, em que quase metade da população não se exercita? Pois é, o nosso dado de sedentarismo, realmente ele é muito alto. E ele está associado a muitos desfechos de saúde, né? Que são nossos principais problemas de saúde pública hoje. Eles estão associados aos modos das pessoas se alimentarem e de fazerem ou não fazerem atividade física. Quando a gente começa a ver, poxa, mas as pessoas estão mais sedentárias, por que a pesquisa está mostrando isso se a academia no meu bairro está cada vez mais cheia? A gente tem que olhar a gente tem que lembrar que a gente está olhando a população brasileira inteira e que a gente não está olhando o que é o sedentarismo. Ele não é só a pessoa não fazer exercício físico. Ela pode ter um modo de viver menos ativo fisicamente. Então, por que está aumentando cada vez mais o sedentarismo? Não só no Brasil. As nossas opções, nosso modo de viver, de trabalhar, nosso modo de deslocar, nosso modo de usar o nosso tempo livre, ele está ficando cada vez mais passivo, né? Menos ativo fisicamente. Por exemplo, se a gente vamos pensar em crianças, 20 anos atrás, até menos, 15 anos atrás, as crianças brincavam na rua, jogando bola, jogando queimada, amarelinha, e hoje em dia elas não fazem mais isso. Por que elas não fazem mais isso? São vários motivos. A segurança é menor, o tempo dos pais para olhar é menor, e as opções tecnológicas são muito... é uma concorrência muito grande. Então, o bebê já, antes de aprender a andar direito, ele já está dominando algumas coisinhas no celular e no tablet. O adolescente, eu penso a quantidade de tempo que usa em redes sociais, não só adolescente, né? E os trabalhos eles eram mais ativos fisicamente, as pessoas elas se deslocavam muito mais a pé, de bicicleta, e hoje é muito mais transporte passivo, motorizado. Então, esse modo de viver está deixando as pessoas cada vez mais sedentárias também. Isso está contribuindo para esse novo perfil da população. E professora Andréia, focando agora na alimentação, a reeducação alimentar é um método eficiente para o emagrecimento? Sim, na verdade, o objetivo maior é justamente essa reeducação, esse novo modo de viver, vamos dizer assim, né? Porque talvez o problema em fazer dieta é justamente fazer a dieta e não a reeducação alimentar, onde a gente busca hábitos saudáveis, que englobam tanto a parte de alimentação, quanto a prática de exercício e todos os outros fatores que influenciam essa qualidade de vida. E sabendo que a maioria dos brasileiros está sedentária e anda consumindo muitos alimentos industrializados, nós, da produção do Em Foco, fomos conferir o que as pessoas estão colocando no prato e se estão praticando exercícios físicos. No restaurante, uma variedade de alimentos ficam à disposição do cliente. No self-service, cada um escolhe o seu prato. É nesta hora que vem a dificuldade. O que colocar? Mais prazer ou mais saúde? Eu gosto muito de carboidratos. É o meu principal. Salada nem tanto, assim, só quando tem, tipo, tomate, alguma coisa do tipo, mas entre outros, não. Uma pesquisa do IBGE revela que o arroz e o feijão prevalecem no prato dos brasileiros. A dupla é consumida por 8 a cada 10 brasileiros todos os dias. A carne está presente no prato de metade da população do país.
Já uma outra pesquisa da Federação da Indústria de São Paulo mostrou que de 10 brasileiros, 8 afirmam ter uma alimentação mais saudável. Você considera a sua alimentação saudável? Acho que sim. Mais ou menos. Nos últimos 15 anos, o sedentarismo no Brasil cresceu. Quase metade da população não pratica exercícios físicos com frequência. Professora Andréia, uma pergunta para você. O que a gente pode considerar uma alimentação saudável? É aquela que garante todas as necessidades nutricionais do indivíduo, mas que, acima de tudo, ela é equilibrada. Equilibrada em termos de caloria e de todos os nutrientes que são oferecidos por esses alimentos. Então, não é cortar ou restringir um consumo de determinado alimento que garante que ela seja saudável. Na verdade, a palavra-chave seria o equilíbrio, moderação. E, professora, hoje em dia muitas pessoas estão seguindo o veganismo. A senhora acha possível trocar a dieta animal pela vegetal? Sim, é perfeitamente possível. Hoje a gente não pode mais dizer que o praticante do vegetarianismo, do veganismo, né, onde eu faço a substituição da proteína animal pela proteína vegetal, vai ter algum prejuízo nessa substituição. Desde que essa substituição ela seja muito bem planejada e organizada com as combinações corretas. Não tem prejuízo nenhum. Pelo contrário, inclusive o padrão vegetariano ele é muito mais diversificado do que a dieta do onívoro, que é aquele que consome o alimento de origem animal. Como ele consome maior diversidade de vegetais, de legumes e de frutas, isso inclusive é até um ponto positivo, né, a mais para quem pratica o vegetarianismo e o veganismo. Até mesmo por ponto de vista de ferro. Antes a gente falava também, né, quem pratica o veganismo, quem pratica o vegetarianismo tem mais susceptibilidade a ficar com anemia. E isso não condiz, pelo menos não com os últimos estudos também que a gente também tem desenvolvido, observando que o vegetariano não tem nenhuma diminuição dos níveis de hemoglobina, né, que é o exame que a gente controla aí as taxas de ferro, principalmente. E aí foi observado que mesmo fazendo essa alteração, essa substituição, por que ele não desenvolve anemia? Pela diversidade, né, onde eu consumo ferro de origem vegetal, que tem uma disponibilidade um pouquinho menor, só que quando eu diversifico colocando bastante frutas cítricas, que é a vitamina C, e aí isso já me favorece de maneira bem mais significativa. Olha que bacana, hein? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, que no próximo bloco iremos falar mais sobre a alimentação e prática de atividades físicas. A internet, como a maioria das coisas, tem dois lados. Pode afastar quem está perto ou trazer para perto quem está longe. Fazer você perder um amigo ou ganhar muitos. Se decepcionar ou encontrar o amor da sua vida. A diferença é que na internet o resultado não depende de sorte. Depende de você. Oi, eu sou o Guilherme. E essa é a garota que eu me apaixonei pela internet. Essa é ela 6 anos atrás segurando meu nome. E esse sou eu viajando até a cidade dela para contar que eu estava apaixonado por ela. Esse sou eu finalmente conhecendo ela. E esse sou eu e ela. E o namorado dela. E esse sou eu dizendo para você se apaixonar por alguém que você realmente conhece. Olá, meu nome é Pedro e eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Eu gosto muito de café e de videogames. Me formei na faculdade na turma de 2010. Daí comecei a trabalhar na empresa dos meus sonhos. Consegui comprar um carrinho e uma casa bem simples. Então decidi me casar com a mulher dos meus sonhos. E recentemente esse casamento me rendeu frutos maravilhosos. Agora me dá licença que eu vou ali brincar com a minha filha. Depois eu te conto mais. Estamos de volta com o programa Em Foco. Hoje falando sobre qualidade de vida, com a professora Fabiana Rabacu, que é professora e coordenadora de Educação Física, e a Andréia João, professora de Nutrição. Professora Fabiana, quantos minutos por dia é necessário de exercícios físicos para se manter saudável? Existe uma recomendação atual, que é da Organização Mundial de Saúde,
que fala que as pessoas elas deveriam procurar acumular um mínimo de 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Então, o que seria uma atividade física moderada? Seria uma caminhada acelerada. Então, vamos pensar, 150 minutos por semana, você pode dividir em 5 vezes por semana de 30 minutos. Esse é o mínimo recomendado para você ter benefícios significativos da prática de atividade física. Agora, uma nova recomendação, ela fala, poxa, mas eu não acumulo 150 minutos, eu acumulo 130. Você está bem perto do que se você não acumulava nada antes. Então, a gente procura falar, se você não faz nada de atividade física, comece a fazer algo que seja 15 minutos, 20 minutos por dia. Se você já faz isso, procure, daí sim, suprir a recomendação do mínimo de 150 minutos por semana. E a gente saiu aqui pela universidade para saber se as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Entra aí, FM. Eu gostaria de saber, como eu tenho uma vida acadêmica corrida, eu tenho que ir para a faculdade e tal, qual é a forma que eu posso me alimentar de maneira correta? Bom, vamos lá. Para isso, exige bastante disciplina e planejamento, né? Então, exatamente pela correria do dia a dia, hoje não pode mais ser usado como uma desculpa, porque não tem como a gente diminuir o ritmo de que só tende a aumentar, na verdade, né? Dessa correria. Seja na vida acadêmica, depois na profissional e agregar isso tudo com a pessoal, enfim. Então, hoje, a falta de tempo acaba não sendo mais aceito como uma desculpa, desde que você tenha disciplina e planejamento. Então, geralmente, é elencar aí um dia da semana, onde você planeje todas as suas refeições de toda a semana, né? Ou que você vai preparar e já deixar tudo organizado para levar, né? Ou então organizar, então lá na universidade eu tenho que ver onde que disponibiliza, que tipo de alimentação que disponibiliza, e eu também já me planejar e me organizar. Porque sem organização, aí realmente fica difícil alcançar o que a gente chama de alimentação saudável. Respondida a pergunta, vamos para a próxima enquete? Sou acadêmico de medicina veterinária, queria saber como que se evita lesões em atividades físicas. Bom, o primeiro passo para você pensar em evitar lesões é buscar uma orientação profissional. Então, o profissional de educação física capacitado, ele vai te orientar bem. Um segundo detalhe é você respeitar o seu corpo e respeitar o seu limite. Que às vezes as pessoas elas querem atingir uma meta num tempo muito curto e não está preocupada com o preço a pagar por isso. Um desses preços pode ser a lesão. Ou ainda quer atingir um corpo que não é o seu biotipo, então não vai transformar naquele corpo. Então, o que é legal você se respeitar, né? Entender qual que é o seu biotipo, qual que é a sua possibilidade e respeitar os seus limites e ter uma orientação profissional. Então, vamos para a próxima perguntinha. Meu nome é Thiago Prado e eu quero saber qual que é a relação entre a atividade física e boa alimentação com o desenvolvimento nos estudos. Pode começar. Bom, nós temos alguns estudos, eu vou deixar a professora Andréia falar mais da parte da alimentação, mas nós temos algumas pesquisas mostrando que o rendimento das pessoas ativas fisicamente, ele é maior, o rendimento intelectual, desempenho acadêmico, desde crianças até a hora de fazer provas e concursos, por diminuir o estresse, além de outras funções. O exercício físico, a gente já sabe assim, que existem muitos benefícios muito além do estético, né, o meramente estético. E aí a alimentação ela entra com o objetivo de fornecer energia para a execução desses exercícios, né, e assim o fazê-lo. E para o desenvolvimento também cognitivo, né, para os estudos, a gente tem também muitos estudos referentes a determinados nutrientes que são bastante utilizados, bastante aproveitados justamente pelo cérebro, né, onde ele tem uma certa afinidade, inclusive, pelos tão temidos carboidratos,
né? Inclusive, a gente tem alguns estudos comparando, né, o padrão de dietas, onde eu diminuo a quantidade de carboidrato, aí eu tenho comprometimento em leituras, em desenvolvimento intelectual, né? Então, mostrando aí a necessidade desse nutriente aí para o bom funcionamento e maior aproveitamento e desempenho intelectual. E aí também temos outros nutrientes que também podem contribuir, tanto para o pensamento, para a linha de raciocínio, quanto também para contribuir, dar subsídio aí para a execução da atividade física. E professoras, para encerrar o nosso programa, teria como você dar alguma dica sobre como manter uma vida saudável ou iniciar uma vida saudável? Bom, agora minha vez. Bom, em relação à alimentação, é aquilo que eu tinha dito inicialmente. O equilíbrio resolve muita coisa. Não é cortando, não é restringindo determinado alimento que você vai alcançar o seu objetivo, né? Então, é o equilíbrio. Eu preciso de tudo, só que em determinadas quantidades. E isso vale também, né, para o exercício físico. Então, até tem um colega que também usa uma frase falando sobre o exercício, e a gente atrela isso também para a alimentação, né? Que quando perguntam qual que é o melhor exercício que eu faço para eu fazer, é aquele que você faça. A mesma coisa da dieta, né? Tem que ser uma dieta que você consiga realmente colocar como um padrão de vida, não uma dieta que você vai fazer só aquele mês e aí depois não é um padrão que você vai conseguir perdurar aí, né? Porque na hora que você voltar para o padrão anterior, aí a gente tem os reganhos de peso, isso se não acaba ganhando mais do que deveria. Então, é o equilíbrio, né, e a moderação frente a tudo isso que a gente tem com a organização e disciplina na alimentação. Bom, e com relação a ter um estilo de vida ativo, a prática de atividade física, pegando o gancho da professora Andréia, de o exercício bom, o exercício que você consegue fazer, a dica que eu dou é busque algo que te dê prazer. Porque a gente já faz muita coisa durante nosso tempo acordado por obrigação. E o exercício físico, às vezes, você fica buscando, mas qual que é o melhor para mim, por revista, né, por receita de revista, por receita de blog. E o melhor exercício para você é o que, sem dúvida nenhuma, é o que te der prazer em fazer, é o que você vai manter, é o que você não vai desistir depois de pouco tempo. E se a gente está falando em qualidade de vida, você ter o bem-estar durante a prática vai fazer uma diferença absurda na sua saúde física, mental, emocional. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Agradecer novamente, né? E é isso. Obrigada também. Obrigada. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, pessoal. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.